chapter 8 of Hosea. Last time we were on the book of Hosea, we were on chapter 8, but we only covered verse 1. And there wasn't, thank you, Tiago. And there wasn't, try it, or do you think it's good? Yeah, it should be good. Okay. And we were on the book of Hosea last time, a couple of weeks ago, on a Wednesday, but the sound was not recorded. So if you are following us online, you will not have that message. So I'm going to give like 2 minutes summary of what was the last message. Então, se você está a seguir online, da última vez que estivemos no livro de Oséias, nós só cobrimos o versículo 1, mas lamentavelmente o som não ficou gravado. Então, para aqueles que não seguem online e estão aqui, vou fazer só um pequeno resumo do versículo 1. Verse 1 of Hosea says, put the trumpet to your lips, an eagle is over the house of the Lord, because the people have broken my covenant and rebelled against my law. Coloquem a trombeta em seus lábios, eles vêm ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Let's pray. Vamos orar. Father, we ask you, Lord, that you may help us to understand your word, not only this verse, but when we go along to the rest of the chapter. Have mercy on us and speak to us, we ask you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, Pai, te pedimos que nos faças entender a tua palavra, não só este versículo que lemos, mas ao longo do capítulo, nós possamos, Senhor, ser moldados pela tua palavra, a compreender e a pôr em prática, em nome de Jesus. Amém. So what we said on this verse was that a trumpet had been poured out and a call. So God's people was called to repent, to turn to God. Então o que nós dissemos sobre este versículo da última vez foi que uma trombeta como um sinal de alerta estava a ser lançado e era necessário que o povo de Deus voltasse para o Senhor. If you were here last time, you remember that I mentioned Peter and the rooster. Remember? Se você esteve aqui da última vez, você deve lembrar que eu mencionei Pedro e o galo. And the need that we have, that when we hear God's voice call us to repent, for us to turn to the Lord, which usually, by nature, we don't do. That's why we need the Holy Spirit to help us to do so. Se você se lembra, eu falei que do Pedro e do galo e referi que quando nós ouvimos a repreensão da parte do Senhor, nós devemos voltar para o Senhor, o que nós normalmente por natureza não fazemos. Por isso precisamos e necessitamos do Espírito Santo que trabalhe em nossa vida. Amen? Amém? So let's go for the rest of the chapter. Então vamos para o resto do capítulo, verse 2 through the end. Vamos então para o resto do capítulo, versículo 2 em diante. And I'm going to read on this version, which is easier. Vou ler aqui numa versão que é mais simples. And we go over both Portuguese and English. Tiago, can you stand and read in English? I want you to use this version, Neil, please. So Tiago is going to read for us, which we're going to make it much better. Verse 2, moving further. I read this right here. I read this in school yesterday. Oh yeah? No, today. Really? Okay. Verse 2. Just verse 2? No, all the way. Oh. Is Hosea chapter 8, verse 2. Israel cries out to me, O our God, we acknowledge you. But Israel has rejected what is good. An enemy will pursue him. They set up kings without my consent. They choose princes without my approval. With their silver and gold they make idols for themselves to their own destruction. Throw out your calf idol, O Samaria. My anger burns against them. How long will they be incapable of purity? They are from Israel. This calf, a craftsman has made it. It is not God. It will be broken in pieces, that calf of Samaria. They sow the wind and reap the whirlwind. The stalk has no head. It
it will produce no flour. Were it to yield grain, foreigners would swallow it up. Israel is swallowed up. Now she is among the nations like a worthless thing, for they have gone up to Assyria like a wild donkey wandering alone. Ephraim has sold herself to lovers. Although they have sold themselves among the nations, I will now gather them together. They will begin to waste away under the oppression of the mighty king. Though Ephraim built many altars for sin offerings, these have become altars for sinning. I wrote for them the many things of my law, but they regarded them as something alien. They offer sacrifices given to me, and they eat the meat, but the Lord is not pleased with them. Now he will remember their wickedness and punish their sins. They will return to Egypt. Israel has forgotten his maker and built palaces. Judah has fortified many towns, but I will send fire upon their cities that will consume their fortresses. Thank you, Tiago. E a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso vem de Israel, um artifício fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Síria como um jumento montês por si só, Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porque Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porque essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. E eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Até aqui a palavra do Senhor. When we go to verse 2, and after we notice the trumpet that we put out, quando nós vamos ao versículo 2 e depois de termos em consideração a trombeta que foi colocada, we understand that God's people should have turned to the Lord and should have cried out for salvation. Nós percebemos que o povo de Deus deveria ser voltado para o Senhor e devia ter clamado por salvação. It's interesting as the prophet was always calling people back to repentance. É interessante percebermos como os profetas estavam sempre chamando o povo ao arrependimento. And it's so sad that they were keep going and walking away from God times to times. E era tão triste quando nós vemos que o povo de Deus se revoltava do Senhor, se afastava de Deus de tempos a tempos. It's so amazing how they have seen and heard the great things that God did for them, and they were still turning away from the Lord. É impressionante perceber as coisas maravilhosas e extraordinárias que Deus havia feito com eles. Eles tinham ouvido falar e algumas visto, e ainda assim eles se voltavam de Deus. That just shows us the terrible condition that we have, and how our sinful nature affects our being. Podemos perceber por isso a terrível condição humana pecaminosa e como é que ela afeta todo o nosso ser. How can someone see God's mighty power and still turn away from Him? Como é que alguém pode ver o poderoso agir da mão de Deus e ainda assim se voltar contra Deus?
This message is so clear for our days. Esta mensagem é muito clara para os nossos dias. And from verse 3 and verse 4, o versículo 3 e o versículo 4, it shows the sin of God's people. O versículo 3 e o versículo 4 mostram-nos o pecado do povo de Deus. And he said on verse 3, but Israel as reject what is good, an enemy will pursue him. They set up kings without my consent. They choose princes without my approval. With their silver and gold they make idols for themselves to their own destruction. Versículo 3 e 4 diz, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo perseguirá. E eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. So the sin of Israel is rejecting what is good. O pecado de Israel é rejeitar aquilo que é bom. They will be persecuted by their enemies, so God will turn them to their enemies, in the hands of their enemies. Então, porque eles rejeitaram o que é bom, Deus os entregará nas mãos dos seus inimigos. And they said, and the word of God said that they made kings, they made rulers, but not according to God's will. E a palavra diz que eles fizeram reis, eles fizeram governantes, mas não de acordo com a palavra de Deus. They make idols to themselves, but only for destruction. Eles fizeram ídolos para eles próprios, mas somente para destruição. I'm pretty sure on these three things here, you can relate it our days on those. Eu tenho a certeza que nestas três posições aqui, você pode relacionar os nossos dias com elas. We have been a people that have been reject what is good. Nós somos um povo que rejeita aquilo que é bom. All the goodness that comes from the Lord, we reject them. As coisas boas que vêm do Senhor nós rejeitamos. How many times you haven't seen people rejecting God's word? Quantas vezes você já viu pessoas rejeitarem a palavra de Deus? How many times you haven't seen God's people rejecting God's word? Há quantas vezes você tem visto pessoas, o povo de Deus, rejeitando a palavra de Deus? And this is sometimes it's so easy for us to relate to the people out there that are rejecting God's word. É muito fácil nós relacionarmos com as pessoas lá fora que rejeitam a palavra de Deus. But please keep in mind that the prophet is talking to God's people. Mas por favor tenha em mente que o profeta está a falar para o povo de Deus. So coming to today's days, he's talking to the church. Então trazendo para os nossos dias está falando para a igreja. We have been rejecting the good things that come from the Lord. Nós temos rejeitado coisas boas que vêm do Senhor. God's people are rejecting all what God provides for us. O povo de Deus tem rejeitado o que Deus provê para nós. He provides for us spiritual blessings. Ele provê para nós bênçãos espirituais. But we always tend to follow and chase material things. Mas nós tendemos a persuadir, a ir atrás de coisas materiais. We know that our inheritance is in the Lord. Nós sabemos que a nossa herança está no Senhor. But we look for other things. Nós procuramos outras coisas. A lot of times we follow the worldly idea. E muitas vezes nós seguimos as ideias do mundo. Let me just give you an example. Deixe-me dizer-lhe um exemplo. The Word of God says the children are a blessing from the Lord. A palavra de Deus diz que os filhos são uma bênção do Senhor. But we follow the world idea that are a burden. Mas nós seguimos a ideia do mundo de que é um peso. Oh, I cannot have so many children because they are very expensive. Nós não podemos ter muitos filhos porque eles são muito caros. That's a totally worldly idea. That doesn't come from God's word. Essa é uma ideia completamente do mundo. Ela não vem da palavra do Senhor. But you hear this kind of things among Christians. Mas você ouve esse tipo de coisas entre cristãos. You see people loving the children more than the husband or the wife. Você vê pessoas amando mais os filhos do que a esposa e o marido. And the Bible says clearly that first is your husband or your wife. E a palavra diz claramente que primeiro está o marido e a esposa, ou a esposa. But you have those things among God's people. Mas você tem essas coisas entre o povo de Deus.
The Bible says clearly that the Lord's day is for the Lord. A palavra de Deus diz claramente que o dia do Senhor é para o Senhor. But we find so many things to do on Lord's day. Mas a gente encontra tantas coisas para fazer no dia do Senhor. The Bible says clearly to do not say the name of the Lord in vain. A palavra do Senhor diz claramente para não dizermos o nome de Deus em vão. And we say it so many times. E nós dizemos tantas vezes. We even use it in the pulpit sometimes in vain. Às vezes a gente até usa no púlpito em vão. When we're not thinking and we don't have our hearts turned to God. Quando nós não estamos a pensar e não temos o nosso coração voltado para Deus. And we use all these expressions that the world use related with God, that has nothing to do with God. E nós usamos todas essas expressões que o mundo usa referindo-se a Deus que não tem nada a ver com Deus. And I just gave you a few examples. Eu só lhe dei alguns exemplos. We have been rejected good. Nós temos rejeitado o que é bom. And that's what the people of Israel did. E foi isso que o povo de Israel fez. We have rulers over us. They are not according to what God had in mind. Nós temos governantes sobre nós que não é aquilo que Deus tem. And that's something that definitely affects us today. Isso é uma coisa que verdadeiramente nos afeta hoje. And you think in the world, right? E você pensa no mundo, right? Certo? How can somebody vote on this candidate or vote on the other candidate? Você pensa, como é que alguém pode votar neste candidato ou votar no outro? And it's unbelievable when I see God's people defending, they proclaim being God's people, and they are defending corrupt politicians, and they are voting in the ones that go against God's world, like clearly against promoting abortion and so many other things. E é impressionante quando eu vejo entre o povo de Deus pessoas que afirmam ser povo de Deus e defendem políticos corruptos e colocam o seu voto nas mãos daqueles que estão contrários à palavra de Deus, que defendem coisas antibíblicas, como por exemplo o aborto. That can't be right. Isso não está certo. They make idols for their own destruction. Eles fizeram ídolos para a sua própria destruição. And we think in idols, those Catholic statues, right? E você pensa em ídolos assim, aquelas estátuas católicas. We make so many idols in our heart. Nós fazemos tantos ídolos no nosso coração. It can be anything. Pode ser tudo. Pode ser qualquer coisa. If something that you put in your heart that is more important than God, or you trust more than you trust God, that's an idol. Se alguma coisa no seu coração que você confia mais, você põe na frente ou confia mais do que em Deus, é o seu ídolo. Where is your trust? Onde é que está a sua confiança? Where do you go to find refuge? Quando é que você vai para encontrar refúgio? What is the most important thing in your life? Qual é a coisa mais importante da sua vida? And we sing songs about that. E nós cantamos canções sobre isso. And you say, Jesus, you are the most important person. There is a song, actually, in Portuguese, that says, you are the most important person of my life and in this place. E há uma música até em português que diz, Senhor Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar e da minha vida. And then when we go out there, e quando nós vamos lá fora, we act like everybody else does. Nós agimos como toda a gente, like we don't have a Lord, como se nós não tivéssemos um Senhor. As this was not the most important, como se ele não fosse o mais importante. Let me show you clearly let me show you an example that clearly shows that. Deixa-me dar-lhe exemplo claramente, mostra isso. How many times we pray for so many things that we need and so little for the one that God wants. Quantas vezes nós oramos por coisas, tanto tempo oramos por coisas que nós precisamos e tão pouco por as coisas que Deus quer. I'm not speaking about our church, e não falando da nossa igreja. Because we pray together as a congregation, and I hear you praying, and I can see you pouring out your heart to the Lord. E não estou a falar da nossa congregação, que eu ouço você orar e vejo vocês colocarem o vosso coração diante de Deus. But so many times I hear people praying, and they are not praying for the advance of the kingdom. They're not praying for salvation.
They're not praying to be more like Jesus. They're not praying to be truly Christians that shows the world God's glory. Eu tenho visto tanta gente orar e não orar para o avanço do reino de Deus, não orar para que Deus seja glorificado na vida de Deus, não orar para que haja salvação de almas. But they pray for other things, mas eles oram para outras coisas. And we should pray for our personal things too. E nós devemos orar pelas nossas coisas pessoais também. But never forget that golden rule. Mas nunca esqueça aquela regra de ouro. Wherever is not a value in 100 years, it shouldn't bother us as much. Mas nunca esqueça aquela regra de ouro. Aquilo que não tiver valor daqui a 100 anos não nos devia incomodar muito. It makes no difference. The shoes that I have in 100 years. Não faz nenhuma diferença os sapatos que eu tenho neste momento daqui a 100 anos. They're not going to be around. Eles não estarão mais aqui. But it's so many things that in 100 years they still will have value. Mas há tantas coisas que daqui a 100 anos ainda terão valor. Jesus Christ, Jesus Cristo. Heaven, céu. Holiness, santidade. Those are the things that should call our attention. Dessas duas coisas que chamam a nossa atenção. They come from the Lord and they go back to the Lord. Elas vêm do Senhor e voltam para Deus. Those are the things that should call our attention. Essas são as coisas que nos chamam a nossa atenção. We create idols. Nós criamos ídolos. We even create idols in our children sometimes. Nós criamos ídolos nos nossos filhos até. We create idols in our career. Nós colocamos um ídolo na nossa carreira. We create idols in the ministry. Nós criamos ídolos no ministério. Do you believe it's possible to create an idol in the ministry? Você acredita que pode criar um ídolo no ministério? Oh, brothers, it's so easy. Oh, irmãos, é tão fácil. It's so dangerous. É tão perigoso. So the wrath of God, verse 5 to 7, will be poured over his people. Então a ira de Deus seria colocada, versículo 5 a 7, sobre o seu povo. The idolatry will be destroyed. A idolatria seria destruída. And everything will be taken away from them. E tudo seria retirado deles. From verse 8 to 11, the versículos 8 aos 11, I'm just doing a summary, right? Estou simplesmente a fazer resumo, versículo 8 a 11. It says that God will turn these people in the hands of his enemies. Diz que Deus entregará o seu povo nas mãos dos seus inimigos. You may say, I have no enemies. Talvez você diz, eu não tenho inimigos. There's a few people that don't like me, you may say. Você pode dizer, eu tenho algumas pessoas que não gostam de mim, talvez. We have the enemy of our souls. Nós temos o inimigo das nossas almas. You have as the biggest enemy is the one that you look in the mirror every day. O teu maior inimigo é aquele que tu olhas no espelho todos os dias. Your flesh, a sua carne. A lot of times we fall in sin. Tantas vezes nós caímos em pecado. We are overcome from our own sin in our flesh. Às vezes nós somos possuídos do nosso próprio pecado, da nossa própria carne. And sometimes we don't know why. Às vezes a gente não sabe porquê. And we go around and say, Lord, why did I sin again on the same sin? E às vezes a gente diz, Senhor, por que eu pequei novamente o mesmo pecado? Why can't I just don't overcome my sin? Why you don't change my heart? E às vezes a gente diz, Senhor, por que eu não prevaleço sobre o meu pecado? Por que tu não mudas o meu coração? Because there's an idol there. Porque às vezes porque está um ídolo lá. Or maybe you are not having your relationship with God is affected by something. Ou talvez o seu relacionamento com Deus está afetado por alguma coisa. I'm not even saying that you are not saved. Eu não estou a dizer que você não é salvo. I'm talking to people that are saved. Eu estou a falar para pessoas que são salvas. Because the prophet was talking to God's people. Porque o profeta estava a falar para o povo de Deus. But a lot of times God let us just go and do. And just go down in your sinful nature. Mas às vezes Deus nos deixa e nós vamos e nos afundamos na nossa natureza pecaminosa. As a consequence of our weak spiritual life, como consequência da nossa fraca vida espiritual. We have to be right with God. Nós temos que estar direitos com Deus. We need to repent and turn to the Lord. Nós precisamos nos arrepender e voltar para Deus.
A lot of times we focus on the problem and we don't understand that is actually a consequence. Às vezes nós nos focamos num problema e não entendemos que isso é uma consequência. I'm pretty sure when the people of Israel was in the hands of the enemy, they thought that was the problem. The enemy was the problem. Eu estou certo, quando o povo de Israel era entregue nas mãos do inimigo, eles achavam que o inimigo era o problema. But the enemy was a consequence. Mas o inimigo era uma consequência. Because they were not faithful. Porque eles tinham sido fiéis. So God turned them to that. Então Deus os entregou a isso. And that happened in our spiritual life so many times. E isso acontece na nossa vida espiritual tantas vezes. Oh, I don't feel like pray. Às vezes você diz, talvez diga, oh, eu não apetece tanto orar. Oh, I don't feel like read the Bible. Eu não me sinto para ler a Bíblia. Oh, I have no strength to go to church. Eu não tenho força para ir à igreja. And you blame everything and everybody. E você culpa a tudo e a todos. Except yourself, exceto você. But until the moment that we understand that we are the problem, mas até o momento que nós compreendemos que nós somos o problema, we will never have victory. Nós nunca mais teremos vitória. We should turn to the Lord and say, Lord, search my heart and show me what did I did wrong in order to correct it. Nós deveríamos dizer, Senhor, sonda o meu coração e mostra-me o que é que eu fiz de errado para que eu possa corrigir. Because I want to be right with you. Porque eu quero estar direito contigo. One of the biggest problems of the people of Israel is they would be turned back and they were not coming. When they were coming back, they still did not know why they were turned in the hands of the enemies. O grande problema do povo, muitas vezes o povo de Israel era levado para o cativeiro e voltava do cativeiro e nem tinha entendido direito o que é que tinha acontecido. And we are like that so many times. E nós somos assim tantas vezes. We need to turn to the Lord. Nós precisamos voltar para Deus. We need the Lord to search our hearts and break it and draw us to Him. Nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração, o quebrante e nos atraia a si. The people of God have been doing wrong. O povo de Deus tem feito errado. That's what happened. That's what the text is telling us on Hosea 8. É isso que o texto nos está a dizer em Oséias 8. And right close to the end, e muito perto do final, verses 12 to 14, versículos 12 a 14. Deixa-me só voltar aqui. That is, God is calling them and is showing them they receive the law of God to obey. Deus está a chamar a atenção e dizer que eles receberam a lei de Deus para obedecer. But they rejected, mas eles rejeitaram. The Lord saw that, and will visit them. O Senhor viu isso e os visitou. They build, but nothing is gonna last. Eles construíram, mas nada irá permanecer. How many times in our life the same thing happened? We looks like we build up a clear conscience, but looks like it doesn't last. Às vezes nós que parece que construímos uma consciência limpa, mas parece que não dura. Because we don't search our ways, porque nós não aprofundamos e não procuramos conhecer os nossos passos. On verse 14, the word of God says, no versículo 14 a palavra de Deus diz, Israel has forgotten his maker. A palavra do Senhor diz, Israel esqueceu o seu Criador. How many times we have forgot our maker? Quantas vezes nós temos esquecido o nosso Criador? How many times we just live our lives and there is not a God that created us? Quantas vezes nós vivemos a nossa vida como se não houvesse Deus que nos criou? If we could have clear understanding that we have been created to God's image, se nós tivéssemos claro entendimento que fomos criados à imagem de Deus for His own glory, para a sua glória, our day will be different. O nosso dia seria diferente. Israel totally forgot his creator, his maker.
Israel tinha esquecido completamente o seu Criador. It's not so interesting that God not only created us. Não é tão interessante que Deus não somente nos criou, as He sustains us, que Ele nos sustenta. Did you breathe today? Você respirou hoje? I'm sure you did. That's why you're here. Eu estou certo que sim, por isso é que você está aqui. Because you breathe, porque você respirou. You ate, você comeu. You drink, você bebeu. All of those things are things that God provided for us. Todas essas coisas são o que Deus proveu para nós. But if you think those are normal things, se você pensa que isso é coisas normais, look to the weather today. Olhe para o tempo hoje. And that really, and you know I always bring this example because it really calls my attention. Maybe to you, something else calls attention. Eu trago sempre a ideia do tempo porque a mim chama a minha atenção, talvez assim outra coisa. And it's supposed to rain really bad tonight, right? É suposto chover bastante esta noite, certo? And it was so hot before. Mas estava tão quente antes. The sun was up. O sol estava alto. Who made that? Quem fez isso? I took a picture today, and I took pictures and I posted on Facebook. Eu tirei 2 fotos hoje e postei no Facebook. From 2 little pumpkins. De 2 pequenas abóboras. They just grew on the front of our house. Elas cresceram à frente da nossa casa. They're beautiful, they're different. Elas são bonitas e elas são diferentes. Who created that? Quem criou isso? I can't make that up. Eu não consigo fazer isso. Actually, apart from God, I can't do anything. Na verdade, a parte de Deus eu não posso fazer nada. So I look to these things, and all of those things are a reminder. Então eu olho para essas coisas todas, e essas todas as coisas são um lembrete that God exists, que Deus existe, that He created me, que Ele me criou with a purpose, com propósito. And that purpose is to glorify His name. E esse propósito é que glorifica o seu nome. That I turn to Him is a reminder for me to turn to God. São um lembrete para que eu volto para Deus. In the summer, at my house, in our house, no verão lá na nossa casa, we have so many plants. Nós temos tantas plantas. We used to joke and call it the jungle. Nós costumamos brincar e chamar a selva. You have all these different flowers. Todas este tipo de diferentes flores. It's beautiful. My wife loves it and we love it. Right, guys? Yes. Então a minha esposa gosta muito disso e nós gostamos. And it's beautiful. É lindo. Each one of them is a reminder that God exists. Cada uma delas é um lembrete de que Deus existe. You like to go to the zoo? Você gosta de ir ao zoo? I love to go to the zoo. Eu gosto muito de ir ao zoo. And see all those different animals. E ver todos esses animais diferentes. And understand that God created each one of them. E perceber que Deus criou cada um deles. You like to watch the ocean? Você gosta de observar o mar? Can you understand those waves? Each one of them is a reminder that God exists. Você percebe que cada uma daquelas é um lembrete de que Deus existe? The fall is coming. O outono está a chegar. And it's beautiful when you see those different colors on the trees, isn't it? E você percebe, é tão lindo aquelas cores diferentes nas árvores. No one can do that. Ninguém pode fazer isso. Only God does. Deus faz. Each one of them is a reminder that you should turn to God. Cada um deles é um lembrete de que você deve se voltar para Deus. The people of Israel, they saw all of this. O povo de Israel viu tudo isto. And they still were walking apart from the Lord. E eles ainda assim viviam afastados de Deus. You can be amazed by God's creation. Você pode ser maravilhado pela criação de Deus. You still can walk away from God's presence. Você ainda pode se afastar da presença de Deus. But if the Holy Spirit speaks to your heart, mas se o Espírito Santo falar no seu coração, you will see in each one of those a reminder who God is. Mas se o Espírito Santo falar no teu coração, tu vais ver em cada uma destas coisas um lembrete de se voltar para Deus. My desire with this message tonight, o meu desejo com esta mensagem esta noite, it's then that the Holy Spirit speaks to your heart, é que o Espírito Santo de Deus fala à tua vida.
Is that the Holy Spirit speaks to my heart. É que o Espírito Santo de Deus fala à minha vida. I need to be reminded who God is. Eu preciso ser lembrado de quem Deus é. I need to be reminded every single day. Eu preciso ser lembrado todos os dias. Tomorrow morning when I'm going to be driving my car all the way up to Maua. Amanhã de manhã, quando eu for conduzir o meu carro até Maua, I need to see in each one of those trees a reminder that God exists. Eu preciso ver em cada uma daquelas árvores uma lembrete que Deus existe. When the sun rises, I need to see it as a reminder that I need to turn to God. Quando o sol se levantar, eu preciso ser lembrado de que eu preciso voltar de me tornar para Deus. And my prayer tonight, as a closing, e a minha oração agora final, is going to be for God to visit us tonight with the Holy Spirit and help us and put a sign in our mind to turn to God for every time we see and we look to God's creation. O meu desejo, a minha oração esta noite final, agora na conclusão, é para que Deus nos conceda o Espírito Santo e nos faça lembrar, colocar na nossa mente um marco, para que nos lembremos, cada vez que vemos a criação, de nos tornarmos para Deus. Let's pray together. Vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus. Deus, nós vimos diante de ti no nome de Jesus. We need to be, we need to remember all the time. Nós precisamos ser lembrados a todo o tempo that we need to turn to you, Lord. Que nós precisamos de voltar para ti, ó Deus. Father, help us, Lord, to not boast in ourselves. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos gloriarmos em nós próprios, a não confiarmos em nós próprios. Help us, Lord, to come to you with a humble heart. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos para ti com um coração quebrantado, on such a way that your Holy Spirit will work on us, de tal maneira que o teu Espírito Santo trabalha em nós. Father, in each time that we see your creation, remind us of you. De cada vez que nós virmos a tua criação, Senhor, lembra-nos de ti. Father, help us to take the idols away from our heart. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar os ídolos do nosso coração. To remove from our heart everything that is evil. De tirarmos do nosso coração tudo aquilo que foi mau. On such a way that we may glorify your name. De tal forma que nós glorifiquemos o teu nome. That we live in a holiness. Que nós viveremos em santidade. To the glory and the sake of your name. Para a glória e a exaltação do teu nome. We pray these things in Jesus' name. Amen. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Podes parar.